Recentemente, nos cinemas brasileiros, houve o relançamento de vários dos filmes do Estúdio Ghibli. E eu aproveitei essa oportunidade para ver talvez o filme mais marcante do estúdio, que no caso é A Viagem de Chihiro. No caso foi minha primeira experiência com a obra, não tinha visto ela antes. E eu acho que foi uma forma muito boa de me introduzir à obra, já que em vez de eu ver na televisão de casa ou no celular, eu tive a oportunidade de ver no próprio cinema, né, o filme em questão. E assim como fiz recentemente com Interestelar, aliás, quem tiver interesse vai atrás do vídeo, eu acho um tanto inútil fazer uma crítica padrão a esse filme, porque é um filme já antigo, um filme que já tem mais de 20 anos. Então, ao invés disso, eu vou usar dessa oportunidade para fazer uma análise da obra. Uma análise do filme em questão e o que eu acho que ele significa. Quando eu faço esses vídeos, eu sempre reitero uma coisa. A questão de interpretação é um negócio muito pessoal, é um negócio que eu posso interpretar um filme de uma maneira, você pode interpretar de outra. Então, sempre reitero isso. Se você tem uma outra visão sobre o filme, comenta aqui nos comentários o que você acha, o que você absorveu do filme em questão, né? Enfim, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E agora sim, família, bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não desistam. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Acho que de todos os filmes aqui do canal, esse aqui é o mais interessante de fazer essa espécie de análise. Porque Viagem de Chihiro, diferente de outros filmes, eu acho que a mensagem dele é um tanto quanto obscura. Se você colocar uma pessoa normal para ver o filme, ela pode de fato achar um grande de um filme. Porém eu acho que para pegar mais essas sutilezas dos detalhes, aí eu acho que é um negócio que, tipo, você tem que ver o filme com outro olhar, tá ligado? E por isso que, sobre minha perspectiva, é claro, eu acho que Viagem de Chihiro é um filme sobre mudança, principalmente sobre mudança. Uma coisa que pode parecer estranha, né, pelo menos a princípio, é que o filme começa ali com a Chihiro mudando de cidade, ela tá mudando de casa, vai para outro lugar, mas essa questão nunca chega a ser relevante pro filme novamente, né? Pelo menos a princípio. Mas essa pequena deixa, esse pequeno gancho que vai servir para todo o filme, é exatamente sobre o que o filme ele vai se tratar a partir de agora, que é sobre mudança. De início, a primeira mudança, acho que a mudança mais aparente, né, é a mudança de mundo sobre qual ela passa, que a Chihiro vai para outra dimensão, vai para outro mundo, ela literalmente muda de mundo. Então é a primeira mudança significativa que vai ocorrer no filme. A segunda mudança é a mudança sobre os pais dela, né? Que os pais dela viram porcos. O que implica diretamente para a terceira mudança. Porque agora, para ela sobreviver nesse mundo, ela vai ter que trabalhar. E aí a gente vem para a quarta mudança, que eu acho que é a mudança mais importante daqui, que é mudar de nome. Então, quanto mais você percebe o filme, mais percebe o quanto a questão da mudança é importante para Chihiro aqui na jornada do filme. E quando você percebe a questão da mudança e correlaciona com a questão da idade, porque a Chihiro ela tá fazendo 10 anos, né? Primeira década de vida. Ou seja, aqui é quando finalmente vai haver mudanças, né, na vida da pessoa. É quando começa a acabar a infância e você já começa a entrar na pré-adolescência. Então, a questão da mudança aqui pode ser relacionada muito mais do que a questão apenas da mudança normal, né, de mudanças, de coisas que mudam na vida, mas também para a questão de crescer e mudar. Então você vai deixar de ser
dependente dos pais, vai ter que começar a trabalhar. E a última coisa, será que com isso tudo você vai continuar sendo você mesmo? Porque muda tanto que, tipo assim, e se você mesmo acabar mudando? Por isso que a Chihiro, ela perde o próprio nome, né? Ela perde quem ela é. E outra coisa que eu acho interessante ressaltar, né? Que a partir do momento que ela começa a trabalhar, ela tem que começar a se virar por conta própria. Ela começa a resolver os problemas por conta própria. Ela não depende mais dos outros pra resolver os problemas pra ela, né? É até uma jornada interessante que você consegue pegar ali do início do filme, que é ela chega no local, ela sempre tá dependendo de alguém pra sobreviver naquele mundo. Depois que ela consegue um emprego, ela tem que, por ela mesma, resolver aquelas situações, tá ligado? Então isso aí também pode ser colocado ali no meio do âmbito do crescimento, né? De parar de depender dos outros e começar a trabalhar por si mesmo, né? De você depender de você, apenas. Mas, além disso, a outra questão que entra ali diante disso, além da questão de você ter que aprender a se virar por conta própria, é a questão da própria personalidade, né? De se apegar a quem você é. Um dos personagens mais marcantes do filme, o Homem Sem Rosto, ele seria um reflexo exatamente disso. É como tanto falam, né? Que os olhos são a janela para a alma. Então, alguém sem rosto é assim, alguém sem alma. Portanto, alguém sem personalidade. Então, quando ele entra ali no ambiente de trabalho da Chihiro, é um ambiente hostil, é um ambiente cheio de pessoas gananciosas, cheio de pessoas perversas. Então, alguém sem personalidade absorve aquilo pra si. Então, dentro daquele lugar, ele é um monstro, uma criatura terrível. Porém, no momento em que ele sai daquele lugar, e sua única companhia é a Chihiro e os amigos dela, você tem uma mudança de perspectiva, né, sobre isso. Porque a partir daqui, ele vai ser alguém que vai pegar os comportamentos gentis da Chihiro e dos amigos dela. E, aliás, eu acho que isso daí não apenas reflete no próprio Homem Sem Rosto, mas também em quase todos os personagens que acompanham ela nessa jornada, né? Por exemplo, o Bebezão, que era alguém extremamente mimado, alguém que queria aquilo e se não conseguia aquilo, ele começava a chorar e a mãe dele, que é a ser mais poderosa daquele mundo, aparecia e fazia as coisas do jeito que ele bem quisesse. Quando ele começa a andar com a Chihiro, ele começa a abandonar essa ideia, ele começa a se esforçar por conta própria, né? Tanto que tem ele ali naqueles disquinhos de rato, né? Ele correndo ali. Então, tipo, ele deixa de depender dos outros de uma forma até mimada, dos outros fazer alguma coisa pra ele, para que ele consiga avançar. Tanto que de início ele era carregado pelo morceguinho, e tem um momento ali que ele se cansa, e aí o próprio ratinho, né, que tem que carregar o morcego nas costas. E a própria Chihiro, né, ela fala, não, se quiser, você pode aqui ir pra cima do ombro, e o próprio rato recusa, né. E depois, né, no final do filme, quando ele se reencontra com a mãe dele, ele toma uma atitude não para o seu bem próprio, mas para o bem próprio da Chihiro, né. Então esse ambiente, ele não impacta só um personagem, ele impacta todo mundo que está em volta da Chihiro. Mas enfim, a questão que fica disso tudo pra mim é, como eu disse, o nome significa, né, quem você de fato é, né? Você perde seu nome, você perde o que você é, né? Você não é mais você. Você, por exemplo, seu nome é Pedro. Quando você perde o seu nome, você não é mais Pedro. Então, o que você é, né? Entra essa disputa. Então, entra na questão de personalidade, né? De você aprender a, mesmo com todas as mudanças, continuar sendo quem você é. Tanto que até falam pra Chihiro no final do filme, né, que é pra ela lembrar com muito cuidado, né, desse nome, pra ela lembrar muito bem dele. Porque é isso que vai fazer dessas mudanças na vida dela não prejudiciais. Ela lembrar de quem ela é. E também é a partir do próprio nome que ele salva o Haku. Que é bem interessante, né, você até pegar isso, que ele é alguém que vendeu o próprio nome, né, vendeu quem ele é pra sobreviver neste mundo. E só recobra, né, só lembra quem ele de fato é, né, qual a sua verdadeira função neste mundo, no momento em que ele relembra o seu nome, em que ele relembra quem ele é. Então a questão que perambula por aqui é uma questão muito de personalidade própria, de aprender a manter-se firme e fortes nos seus próprios valores, mesmo diante de todas as mudanças que percorrerem diante da sua vida, diante do crescimento. Tanto que é até um pouco interessante, né? Já que aborda essa questão, né, do final da infância, começo da pré-adolescência.
a própria relação ali da Chihiro com o Haku ser uma relação ali, né, que o filme descreve ali como uma amizade, mas dá, né, esses pequenos indícios de algo talvez mais romântico também que se forme ali. Então que novamente entra nisso, né, na questão de mudança, né, em tudo ali. Então, a conclusão que chego no final de vídeo, pelo menos a minha interpretação, né, da obra, no geral, é que a Viagem de Chihiro ela trabalha sobre mudança, mas não apenas a mudança em si, mas as mudanças que vêm através do ato de crescer. E como preservar sua identidade, preservar seus valores, pode fazer com que mesmo diante desse cenário, mesmo diante dessas mudanças, você mude, né? Você obviamente vai mudar, mas não vai mudar o que é mais importante, né? Que é quem você é. Viagem de Chihiro é com certeza absoluta um ótimo filme. Eu também falei isso lá no vídeo do interesse, não é exatamente um vídeo de crítica, né? Então não faz muito sentido dar uma nota no final. Mas se pudesse dar uma nota pra esse filme, seria nota 9. Excelente filme, gostei bastante dele. E agora me diga você, né? O que você interpreta desse filme, né? Concorda com o que eu disse, discorda com o que eu disse, como eu disse. A interpretação aqui é completamente ambígua. Eu posso interpretar uma obra de uma maneira, você pode interpretar de outra. Existe zero problema nisso. Então me diga você qual a sua interpretação desse filme aqui nos comentários. Então, obrigado família por ter assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre, se inscreva no canal, dá like, compartilha. Compartilha aqui pra gente poder continuar. E enfim família, foi tudo por hoje, então até. Valeu, falou e tchau.